Você, calma aí, deixa eu colocar para iniciar. Um minuto. Ao vivo, começamos. Boa tarde, gente. Boa tarde, Augusto. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Tudo É, bem? bem-vindo, bem-vindo de volta a casa, bem-vindo a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui no LinkedIn. Eu vou até upar minha mensagem que eu estava aqui preparada. Eu sou Chloe, me apresento rapidinho para dar um pouco de contexto a quem eu sou. Quem acompanha essa atividade já viu a minha cara por aqui, mas quem está novo, prazer. Eu me chamo Chloe, eu sou belga. Já para tirar a dúvida sobre esse sotaque estranho, sempre faço essa piada, mas sempre faz rir todo mundo. Então, eu sou belga, cheguei aqui no Luvagon 2 anos atrás e eu sou aqui no Rio Campus Manager, gerencio também os bootcamps. E um grande prazer para mim bater um papo com o Augusto, que foi não só meu aluno, mas também foi professor e Thier, aqui no Levagon, Rio de Janeiro, já palestrou na ocasião de encontros de comunidade. Então, grande prazer, grande honra. Eu sei que seu tempo é precioso, então muito, muito obrigada por estar aqui. E se você quer se introduzir, falar um pouco sobre você. Beleza. Obrigado aí pelo convite. Realmente é uma honra voltar para casa. É, Bom, não sei, falar um pouco da história antes do Levagon, tá? Uhum. Bom, eu acredito que a minha história é um pouco diferente da maioria das pessoas que decidem fazer essa transição de carreira, porque quando eu vim fazer a Levagon, eu já tinha feito essa transição de carreira, né? Antes de vir para a área de TI, eu trabalhava em plataforma de petróleo, mas sempre fui nerdão do Linux, sempre gostei de ficar mexendo com essas coisas de linha de comando e tal. E depois de 17 anos trabalhando em plataforma de petróleo, começou a dar aquela monotonia, né? Aquela vontade de fazer diferente e meio que naturalmente fui para a área de DevOps, que utiliza muito esse conhecimento de Linux e sysadmin em geral. Mas ainda assim eu queria preencher essa lacuna de desenvolver aplicações web e por isso optei aí por fazer Levagon. Passei um tempo pesquisando assim qual bootcamp que vale a pena, qual o melhor, decidi pela Levagon e não me arrependo. É, e Estamos no teste. bom, é isso. A transição de carreira ocorreu, como eu disse, alguns anos antes de fazer Levagon. E por conta desse conhecimento de Linux, isso me foi muito útil. Mas uma coisa importante mencionar é que até antes dessa transição de carreira, que é uma coisa legal de passar para quem gosta da área de tecnologia, eu me envolvi muito com projetos open source relacionados a videogames antigos, a retro games. E o GitHub está aí e eu acho que é muito legal as pessoas que querem se envolver com tecnologia, mesmo antes, já pode começar a se envolver com algum projeto que gosta, alguma coisa que gosta, porque as skills que eu acumulei nesse período foi interação, fazer code review, fazer pull request, são coisas que você vai usar no seu dia a dia profissional, e que você tem essa oportunidade de já lidar com isso com algum hobby, algum projeto que você curta. E criar documentação também é uma coisa muito, muito legal, assim, que muitos projetos vai ter devs que não querem fazer documentação e você se voluntaria lá e você vai ter um mentor de graça ali te ensinando várias coisas. É isso. Você tive, então, um mentor antes de fazer o bootcamp? Você tinha um mentor, uma pessoa que te acompanhava na sua busca de Uhum. conhecimentos? Então, acaba sendo meio informal isso, não é um mentor oficial, mas o simples fato de você participar de um projeto onde tem pessoas extremamente experientes te dando feedback das suas contribuições, isso já é uma mentoria, entendeu? É assim que eu vejo. Exato. E como que você foi atrás dessas pessoas pedindo ajuda, simplesmente assim, entrando nas comunidades, entrando nos canais, no Telegram? É, Quais isso foram os canais que você procurou para justamente se conectar com essa galera? foi GitHub e a dica que eu dou é que a gente vê muito em alguns projetos que alguma coisa que você curta.
vai ter algum probleminha, algum defeito. E ao invés de você só criticar ou desistir, você se envolve. Vai lá no GitHub, que é código aberto, vê se você consegue descobrir ali onde é que está o bug, faz um report bem feito, abre uma issue bem feita, descrevendo qual é o seu problema. E aí essas pessoas vão começar a interagir com você, meio que de maneira muito orgânica. Você não precisa, você pode me mentorar, não precisa dessa formalidade, não. Vai se envolvendo, é se envolver e você vai ter essa mentoria gratuita. Perfeito. A gente nem começou 5 minutos e já estamos aqui com dicas de ouro. Se envolvem. Ficam Se envolver. curiosas, procuram as coisas que vocês gostam, que aí você vai se conectar com pessoas que gostam também das mesmas coisas que você, acabam dando dicas, te permitem te desenvolver no lado autônomo, né? E aí vem a questão, com tanto P dentro, com o sistema ao seu redor, com contatos, pessoas que te ajudam, o que que o Bootcamp para você agregou no seu percurso? Você sentiu que precisava de mais, de algumas linguagens? Você tinha um plano já na mente, onde o Alavagon se encaixou como rampa? Como que foi essa construção de projeto? Sim. Sim, o principal interesse meu era ter essa experiência, preencher essa lacuna de você conseguir fazer um web produto, fazer uma aplicação web de cabo a rabo, sem, sem, às vezes você tem uma ideia, mas como é que eu vou fazer o front-end? Como é que eu vou fazer o back-end? E o Ruby on Rails te dá tudo isso meio que pronto ali. Você não precisa ficar gastando energia mental fazendo micro decisões. Ele te dá várias coisas prontas e você se preocupa mais com o business ou o problema que você quer resolver. Mas falando especificamente da Levagon, da metodologia, uma coisa que me deixou mais fascinado, que também foi uma coisa que eu descobri depois que já estava fazendo, não sabia antes, é que eu acho muito bem estruturado a maneira que o curso é dado. Um exemplo, a gente vai passar um dia ali sofrendo com um banco de dados com SQL, aí no dia seguinte a gente aprende Active Record, a gente aprende lá uma biblioteca que já resolve todos aqueles problemas e a gente consegue ver, a gente consegue compreender como que aquela biblioteca resolve tantos problemas e a gente vai saber utilizar e valorizar essas tecnologias. Na área de front-end, a gente tem que fazer muita coisa ali em CSS, tudo na mão. Aí no dia seguinte a gente aprende Bootstrap, que entrega várias coisas prontas e a gente consegue valorizar essas coisas prontas e sabe exatamente aonde usar, como customizar. Então, da metodologia do Levagon, a maneira que ela é estruturada, isso é uma coisa que eu apreciei muito. Foi uma das coisas que me deixou mais fascinado. Maravilha. E aí você pode falar dos dois lados, né? Você foi aluno e depois você passou do outro lado da barreira enquanto professor. Qual a diferença, obviamente, além do lado de aprender e transmitir o conhecimento? O que que você percebeu em qualidade de professor que talvez você não tinha percebido em qualidade de aluno? E aí já temos uma chuva de pergunta para você, no caso do Ian. Obrigada, Ian, por interagir com a gente. A gente volta para suas perguntas já já, mas eu quero ouvir do Augusto como que foi essa experiência de passar da barreira de aluno para professor. Eu acho que o grande desafio é a gente, como professor, é tentar ajustar o que a gente está explicando, tentar se desvincular do background que a gente tem, porque às vezes a gente assume que a outra pessoa está entendendo tudo que você está falando e você tem que perceber que você tem que adequar o vocabulário ou trazer para uma linguagem mais simples. Então, eu acho que isso aconteceu comigo por conta desse lance que eu falei de já estar envolvido com Linux há décadas. Então, às vezes eu passava, isso é muito fácil, é só você vir aqui na linha de comando e fazer esse bocado de comando aqui que está resolvido, mas cada pessoa tem um background diferente, então tem que adequar. Então, eu acho que o principal desafio foi esse, assim, tentar passar de maneira mais simples, tentar explicar de maneira mais simples. Acho que é isso. Em termos de interação, eu repito, né, essas vivências anteriores com projetos open source ajudam muito em comunicação, lidar com pessoas, isso eu vou ficar batendo nessa tecla aqui várias vezes. Interajam.
Com, com toda certeza eu me junto a você, eu acho que, especialmente porque vocês trabalham em grupo, né? Trabalham em par, vocês nunca trabalham sozinhos, então sempre acabam, às vezes tem um atrito, uma negociação, não, mas eu quero resolver daquela forma, eu quero fazer isso, aquilo. Então, Exato. de todo jeito, dentro do bootcamp é precisado de vocês, né, enquanto alunos, de saber lidar com essas habilidades de soft também, né? De trabalhar em equipe e de Exato. ser bem com qualquer tipo de perfil. Excelente. Vamos lá com as perguntas do Ian, que primeiro perguntou como foi a sua experiência geral do bootcamp. Você já deu algumas informações, mas assim, a ideia, se você deve contar, nos conta como foi Uhum. a sua experiência do bootcamp enquanto aluno, se você quer falar também do sua experiência Sim, sim. enquanto professor. O, uma das coisas que eu achei bem legal foi isso que eu falei, a metodologia é muito legal, a estrutura, que o conteúdo é passado, eu achei que foi muito bem pensado. E tem outra coisa também que eu acho muito legal, é que aquela metodologia de que você vai ter aquela aula no começo e depois é resolver. Se tiver dúvidas, abre um ticket, chama a gente, que a gente tira as dúvidas. Eu acho isso muito próximo ao mundo real, é quando você vai trabalhar. Você recebe uma demanda e você tem que dar seu jeito de resolver. E aqui é assim, no Bootcamp é assim, e tem lá a documentação e tem um sistema de tickets lá para a gente tirar as dúvidas. Então, esses são os pontos que eu acho mais bacana. E, mais uma vez, falando do Buddy, você pegar o seu parceiro, tentar ajudar quando ele tem dúvida, perguntar para ele. Se os dois têm dúvida, vamos atrás de um TA, vamos perguntar. Para quem tem a esperança de que trabalhar com TI é você ficar quietinho no seu canto codando sem ninguém te perturbar, eu acho que está enganado, não vai ser assim, não. Precisa Bem interagir. dito. Bem dito. Né? Ok, perfeito. É, Qual foi o maior desafio, então, que você enfrentou durante o seu bootcamp? Como você superou esse desafio? Se você tive, né, com o background que você já tinha na época de entrar no bootcamp, qual tipo de desafio você tinha? Porque a gente recebe aqui enfrenta muito síndrome de impostor, de gente Uhum. que fizeram que estão nessa transição que você já tinha feito antes. Então, imagino que isso já não era mais um problema para você, né? Já tinha passado, mas talvez você tenha alguma coisa a nos dizer sobre Tem. essa transição de carreira que você fez por conta própria, né? Sozinho, meio que Uhum. sozinho. Mas então, qual tipo de desafio uma pessoa que já tem esse background todo pode ter dentro do Tem. Busca Web? Tem. É muito claro para mim qual é esse desafio, que é, que é no, e é uma das coisas também muito bacana, porque é muito semelhante ao mundo real, ao mercado de trabalho, que é, durante o projeto final, você tem aquele time box delimitado ali. E eu tenho o que era legal é que o meu parceiro, o Marcos, nem sei se ele está aí na calma, mas grande abraço. Ele era muito criativo. Ele era muito criativo e tinha sempre ideia. E aí muitas vezes eu tinha que fazer esse papel assim, cara, você acha que essa ideia tem como a gente aplicar? A gente tem que entregar isso semana que vem. Não, não vai dar. Para de viajar. Então, esse diálogo e muitas ideias eram muito legais e a gente conseguiu implementar e fez o projeto ficar mais bacaninha e tal. Então, esse diálogo de você tentar entender que o que você está querendo fazer dá ou não dá para fazer naquele time box, naquele período de tempo ali, isso é uma skill também muito valiosa de você perceber, cara, isso aqui é uma ideia muito legal, mas nesse tempo aqui que a gente tem não vai dar para implementar, não vai dar. Então, o principal desafio era esse jogo de cintura, esse diálogo. É, Bom, eu acho que era isso. Então, mais uma vez reforçando, interações humanas tem que negociar e tem que conversar. Esse Vamos foi o martelar principal nessa tecla, assim, comunicação, e tudo se Isso aí. resolve com uma conversa. Exato. Vocês conseguiram implementar essas ideias que vocês não tinham tempo de fazer dentro do bootcamp, fora do bootcamp? Ou vocês deixaram o projeto do jeito que ele era? Que eu imagino que ele já não está mais no ar, né? Não, não está no ar. Não, a gente não conseguiu, mas teve um especificamente que foi uma ideia muito boa, que ele trouxe, que era vamos tentar falar um pouquinho do projeto. Era um projeto que visava criar
um agregador de eventos de música eletrônica. O nosso nicho na época, porque o Marcos era muito envolvido com isso, era de produtores de música eletrônica, mas ele visava as pessoas cadastrarem ali um evento que vai acontecer numa certa cidade, e aí ele teve essa ideia de botar um mapa do Brasil, e a gente, caraca, isso é muito mirabolante, porque você passava com o mouse em cima e já mostrava alguns eventos que tem naquela região e tal. Mas a gente conseguiu, então foi legal. Esse é um exemplo que envolvia muito front-end, assim, JavaScript para detectar a posição do mouse e tal. Então isso foi muito legal, assim, foi desafiador, mas foi bacana. Se vocês querem ver o projeto live, é, ele está no YouTube, no nosso canal do Novagão Brasil, Demodê, do Augusto, da turma do Augusto, daí de um tempo atrás, está ali ainda, disponível para vocês assistirem. Como que o bootcamp, mas eu imagino que no seu caso particular não é só o bootcamp, né? Claramente que não, mas como que o bootcamp justamente agregou uma coisa a mais para você se preparar melhor ainda para o mercado de trabalho? Você falou que faltava experiência, faltava prática, desenvolvimento de projeto e tudo mais. Tem alguma coisa que o bootcamp em si, além de toda a experiência que você tinha Uhum, acumulado anteriormente, agregou para uhum. você se dar do jeito que você recebeu, com muito sucesso na sua integração no Tem, mercado? tem o. É isso que eu mencionei, que ele vai te dar uma visão de como uma aplicação web funciona desde o início até o fim, e você tem essa capacidade de desenvolver tudo isso. É uma sensação de poder muito boa, né? Você é capaz de colocar um projeto na rua assim, com todas as facilidades que o Ruby on Rails, essa stack, nos oferece, e o curso se aproveita muito dessas features, dessas power features aí desse framework. Então, o que eu acho que foi valioso para mim foi preencher várias lacunas de conhecimento que para poder ter essa segurança de fazer um projeto inteiro do zero. Em uma semana, você consegue já colocar um protótipozinho no ar. Isso é um poder muito grande. Eu curto. Então, a pergunta que vem na seguida vai ser muito fácil para você responder. O investimento do Bootcamp valeu a pena? Eu curti muito. Eu acho que vale a pena. Mas a pessoa tem que fazer mais. Não vai achar que fez o bootcamp e vai dar uma carteirada com diploma e vai conseguir qualquer coisa. Tem que se Como envolver, nada na vida, né? como Nada. nada na vida, exatamente. E aí segue essas dicas aí que a gente falou no começo. Se envolva, se comunique, participe nas comunidades de Ruby. A comunidade Ruby tem essa fama merecida de que é muito amorzinho, todo, o pessoal se recebe, se compartilha conhecimento. Eu acho que é um privilégio muito grande ter essa oportunidade de fazer o curso da Levagon, que é nessa stack onde tem essa comunidade receptiva. Então é isso. Vale a pena o investimento, mas tem que se envolver, tem que suar um cadinho. Exato. Bom lembrar, né? Que nada se conquista assim. É. É, hum, a segunda, a seguida pergunta, eu acho que a gente já falou repetidamente que você já tinha uma experiência prévia antes de ingressar ao bootcamp. Bom lembrar que não é o caso de todos, né? Uhum, Você é mais um caso excepcional que da maioria. Mesmo que a gente recebe aqui muita gente que faz faculdade em desenvolvimento de software e acabam fazendo o Vagon para preencher esse gap de falta de prática que a faculdade não dá. Mas eu acho que, para falar pessoalmente, você deve ser o primeiro aluno que vem assim com tanto conhecimento prévio em outras ferramentas, outras linguagens também fazendo o bootcamp. Então, a resposta é sim, você tinha uma certa experiência acumulada antes de fazer o bootcamp. A última pergunta da Ian é como que a IA tem impactado o seu trabalho, e aí a gente já vai pular para o seu trabalho e para a CloudWalker, como foi o seu processo seletivo, o seu dia a dia e tudo uhum. mais. Então, como que a IA impactou o seu trabalho? Bom, então a gente já mescla aí como que é o dia a dia. A IA, ela traz muitos benefícios, mas é importante ficar atento. Uma,
uma máxima, assim, uma frase que eu tenho na minha cabeça e que eu costumo dizer para os outros é: você tem que usar a IA para ser o seu estagiário, ela não pode ser seu sênior, ela não pode ser quem te ensina, ela é para fazer aquele trabalho braçal ali e você tem que ter muito julgamento sobre o que ela está te informando. Você tem que considerar, é um estagiário, eu tenho que analisar, eu tenho que avaliar o que ele está me dando aqui. Tá, então, dá agilidade. E agora falando especificamente do meu trabalho, como eu estou como engenheiro de qualidade, eu tenho que ficar analisando a qualidade do pull request, fazendo review do código que o pessoal está submetendo. E o que eu percebo é que quando uma pessoa é muito júnior e faz um código utilizando muito IA, a ferramenta vai dar para ele um código muito verboso, muito rebuscado. Você percebe que a IA está tentando implementar tudo do zero. Ela não tem o conhecimento de uma pessoa que já está calejada, já sabe que vai ter uma biblioteca que já resolve aquilo com 2 linhas. E o problema também é que a IA é muito assertiva. Ela se comunica de maneira como se fosse: estou sabendo o que eu estou fazendo. Então, tá, o principal desafio que eu vejo, principalmente atuando como engenheiro de qualidade, é que vem muito código verboso produzido pelo IA, que fica claro que é por IA, então tem que ter. Não dá para só copiar e colar, não dá. Tem que analisar e ver se faz sentido, porque o custo disso no futuro, da manutenção num código todo, né, cheio de gambiarra, um código grande, tem que ter em mente que code is liability, né? Não sei qual seria uma tradução fiel aqui no português, mas tipo assim, um código é um passivo. Você tem. Pergunta pra gringa. Oi? Não pergunta pra gringa a tradução. Mas tipo, código é uma coisa que você tem que ser responsável por aquilo depois. Você vai ter que dar manutenção. Então, se você pega, copia e cola, depois vai dar um bug e você não entende nada daquilo, é, vai dar problema. Bom, então é isso. A IA impactou dessa forma, ela ajuda, dá uma agilidade. O Copilot a gente usa muito, é aquela ferramenta que é direto ali no VS Code, no editor de código. Ele ajuda quando você está fazendo algo que é muito repetitivo, ele já te sugere ali Ele já meio que sabe o que você precisa, e tal, então isso ajuda muito. Copilot é legal, ajuda, mas essas LLMs, né, ChatGPT e outras do gênero, tem que estar atento. É isso. Boa. O Yankee respondeu: Code liability, responsabilidade do código. Você tem que ser responsável pelo código que você comitou. Às vezes você não foi você que produziu, né? Foi o ChatGPT ou whatever, Fato. mas a responsabilidade é sua e quanto menos código, menor vai ser o custo de você manter isso, o custo de pensamento, de você. Quando você vai precisar fazer uma manutenção 2 meses depois, você tem que recuperar o contexto daquele código, o que ele faz. Você vai ver um calhamaço de código, você vai gastar um tempo ali até sair alguma coisa, né? Alguma resolução. Exato. É, Henrique Valente, que eu imagino é um aluno que eu não conheço, provavelmente que ele estudou em São Paulo. Boa tarde, Eric. Que falou: só passei para dizer que vale a pena mesmo. Beleza. É, Mais uma pergunta do Ian, que pergunta: é, por que você escolheu o caminho de QA versus o caminho mais óbvio de ser desenvolvedor? Uma curiosidade mesmo. Boa pergunta, boa pergunta. Que tem a ver também com o lance, assim, o que aconteceu logo após o bootcamp. No finalzinho do bootcamp, o Ian é ex-aluno, é aluno, ou Não, possui... acho que não. Acho Ok, que. Bom, eu estou vendo aqui Junior Front-End Developer Building Stuff, mas eu acho que o Ian beleza. está interessado em fazer o bootcamp, que ele tem muitas perguntas sobre a vivência mesmo, né? Como Perfeito, perfeito. faz É, o... logo após o bootcamp tem a Career Week, e aí o que aconteceu? Aí a Levagon mostra pra gente quais são as empresas ali que vão palestrar e tal. E aí eu já fui pesquisando cada uma, antes mesmo de começar a Career Week, eu já fui vendo cada uma, e a CloudWalk foi uma que me chamou a atenção, porque, enfim, parecia ter um match cultural comigo. E aí eu nem lembro se foi para a Chloe, eu perguntei para alguém, assim, cara, será que eu espero a palestra deles para eles divulgarem as vagas? Eu acho que foi a Chloe mesmo, não espera não, já vê lá alguma vaga e se inscreve. Então,
Então foi isso que eu fiz. Eu fui lá na página dele de vagas e vi assim qual era a que mais utilizaria as skills que eu já tinha de background de DevOps. E como na área o que o pessoal chama de QA historicamente é fazer teste manual e tal, mas lá na CloudWalker a gente preza muito pela automação. Então tem muita automação em pipeline, a gente usa GitHub Actions, enfim, ferramentas de automação. Você vai comitar o código, já vai automaticamente rodar uma bateria de testes para validar se o que você está fazendo está quebrando alguma coisa. Então, a pergunta dele era por que que eu fui para lá? É porque para poder aproveitar esse background assim de automações, ferramentas de CI, pipeline, Docker, containers. E aí e foi legal porque quando teve a entrevista lá, esse foi um fator que pesou positivamente para eu entrar. Aí eu me perdi, a outra, tinha uma continuação da pergunta. Versus o caminho mais óbvio de ser desenvolvedor. Certo, então esse ainda é um desejo. Esse foi, então a questão foi só assim, foi uma porta que eu vi para entrar numa vaga que aproveitaria da minha skill. Mas eu ainda tenho esse desejo aí de ir subindo na stack ou de ser um desenvolvedor, back-end, whatever. Mas lá dentro a gente tem muita oportunidade de desenvolver ferramentas internas. Aí eu utilizei muito o conhecimento que eu adquiri aqui no Bootcamp, que é, sei lá, vamos desenvolver, não necessariamente para o usuário final, mas vamos desenvolver aqui uma API que vai ajudar a gente a criar um usuário no estado tal, onde a gente precisa testar se ele pode fazer tais e tais ações. Então, eu fui lá e criei uma API que é utilizada internamente. A gente cria ferramentas internas. Então, o conhecimento adquirido no Bootcamp foi está sendo muito útil para esse propósito. O Eu acho que isso também, desculpa interromper, eu acho que isso também dá uma ideia da flexibilidade, né? Você vai fazer o curso, você pode cair em vagas diversas. As É isso. vagas que vocês escolhem, né? Tipo, É. ninguém vai colocar você numa vaga que você não quer. O Ian vai ser aluno, ele fala, por isso tantas perguntas. Pode mandar, gente, pode Pode mandar. mandar à vontade, pode mandar à vontade. Não, é porque tem uma dica que eu costumo dar. Provavelmente ex-aluno também nem precisa, não seria o público-alvo dessa call, mas então um bizu pro Ian já ficar na mente. Quando terminar o bootcamp, a gente tem umas aulinhas que não necessariamente ocorrem durante o bootcamp, mas tem uma coleção lá de aulas, de videoaulas da Levagon. E a gente tem uma lá específica de testes. Se você terminar o bootcamp, assistir aquela aula e repetir o seu projeto, aplicando testes, isso vai ser um grande diferencial em entrevistas. Você mostrar o seu projeto com testes, isso vai pesar positivamente. É, Opa, segunda dica de ouro, hein? é, Anotei. Anotei essa, isso aqui. essa é boa. Aí É, pode falar. eu acho que ele perguntou sobre o processo de entrevista, foi isso? Eu que queria entender um pouco como foi para você, porque Uhum, vocês também têm essa jornada profissional um pouco peculiar, né? Começando por uhum. conta própria, usando o Bootcamp como rampa, etc. Só queria falar que, obviamente, que há, né, gente, overlap linguístico aí, vocês me perdoem, que há. Nos conta um pouco como foi a sua introdução para CloudWalk, que você, imagino, conheceu através do serviço de carreira do Vagon, né? CloudWalk, que Foi. é nossos parceiros, se eles estão nos ouvindo. Oi, Uhum. CloudWalk. Empresa que emprega os alunos do Vagon já há um tempo, você não é o único, talvez você tenha contatos com o Caio e tudo mais, os outros Wagoners lá. Primeiro, você está feliz no seu cargo, como que é trabalhar para a Global, que imagino que deve ser muito legal. Eles Sim, são uma galera bem jovem, dinâmica, é, su- é, é super um, é um ritmo agitado, é legal. Eu acho, essa pergunta que o colega fez aí do IA, eles abraçam muito a IA, eles utilizam essas tecnologias e encorajam a gente a utilizar, logicamente de maneira inteligente, né? Saber distinguir ali o que é uma interação boa com IA, válida, o tal de prompt engineering e tal. Mas falando especificamente do processo,
eles, bom, a gente passa por um processo de teste, passa um teste técnico, você vai ter que codar lá uma solução lá de um probleminha que eles passam, e o resto é entrevista, e aí por isso que eu menciono aquela dica que eu falei de desenvolver o seu projeto com testes, porque se você apresenta o desafio é você resolver um problema. Só resolver um problema é uma coisa. Resolver o problema e com testes, você vai ficar na frente, você vai marcar mais pontos. E você também conseguir explicar o código que você está mostrando. Aí voltamos a falar da IA. Se você pegar só o desafio e jogar no ChatGPT para ele resolver, depois na hora de explicar, você vai ficar gaguejando, então vai ficar feio. Então é importante fazer na mão, né? Se você quer pegar ajuda do ChatGPT ou alguma ferramenta do gênero, você vai gastar um tempinho a mais também tentando entender o que você está codando, o que você está colocando, submetendo lá para review. Acho que é isso. Em relação ao processo, é teste e conversa, para ver se você é bom de papo, bom Importante também, né? de interações, né? Ajuda. Boa. É. E depois tem uma pergunta que eu gostei muito sobre a comunidade do Vagão e tudo mais, mas já que estamos entrando no assunto do post-bootcamp, da sua jornada profissional e do seu dia a dia, como que é o seu dia a dia na CloudWalker? Bom, geralmente é review de pull request, implementar ferramentas para facilitar a vida das pessoas, para as pessoas fazerem menos coisas repetitivas, em relação à utilização das skills adquiridas no Bootcamp, seria mais essa, desenvolver ferramental para destravar as pessoas. É, de- Vou dar um exemplo. Bom, não sei se o linguajar a maioria das pessoas entende, mas geralmente quando a gente tem uma aplicação web, a gente vai ter ela rodando num ambiente que a gente chama de produção, que é esse é o que está na rua, né? É o que está público aí para todo mundo acessar. E a gente tem também um ambiente de staging, ou um ambiente de testes, coisa assim. Então, muitas vezes os desenvolvedores estão fazendo alguma feature nova e ele precisa que você tenha um usuário que tenha habilitado para ele o produto tal, que tenha esteja com X reais de saldo na conta, e aí fica difícil para ele testar isso. Então, o que eu aproveitei, as skills que eu aproveitei aqui na Levagon foi, tipo assim, desenvolver uma ferramenta que consiga rapidamente entregar para o desenvolvedor um usuário no estado que ele precisa para testar. Então, o dia a dia, o dia a dia é basicamente isso. Desenvolvendo ferramentas para facilitar a vida das pessoas, destravar as pessoas, quem está, às vezes, com dificuldade, devido ao background de DevOps, quem está com dificuldade de container ou algum problema na pipeline, eu vou lá ajudar. Bom, é isso. Code review, destravar as pessoas, fazer as pessoas automatizar processos que são muito manuais e repetitivos, a gente consegue converter. Já tive muitos casos de tem uma página, uma documentação interna de como fazer um processo para você habilitar a validação facial, enfim, alguma coisa assim que tem um processo documento, é um documento de coisas que você tem que fazer. Aí, muitas vezes eu falo, sabe aquele documento que você escreveu? Eu traduzi aquilo para Ruby. Agora é só você clicar aqui que você já resolve aquilo. Bom, basicamente isso. Maravilha, já recebemos mais perguntas do Ian, mas eu queria voltar naquela pergunta que eu achei muito boa. Ele perguntou como que o Bootcamp ajudou na construção da sua rede de contatos profissionais, que você já estava indo atrás, né? Você já tinha uma Uhum, rede uhum, bem formada já. Eu sei que você faz parte de várias comunidades tech aqui no Rio, e você vem uhum. palestrar aqui no Vagon. Tem a gravação nos nossos canais, se você está interessado em ver o Augusto palestrar, que fez um trabalho maravilhoso, muito bem feito. Então você faz muito barulho, você está muito presente, né, nesse ecossistema tech aqui, Uhum. local. Você diria que o Bootcamp agregou novamente, adicionando contatos num caderno de contato que já estava bem preenchido por sua própria conta? Sim, sim, ajuda. E principalmente porque você vai estar estudando com colegas que estão ali na mesma vibe sua, né? Às vezes pega aquele pessoal mais guerreirinho, e às vezes ele vai conhecer uma ferramenta, vai te mostrar, vai conhecer um pessoal, vai ter um evento aqui, acolá. Então,
além do contato com os professores, que já são experientes, você tá ali com uma turma que está na mesma vibe sua, vai fazer vocês expandirem mais rápido também. Vocês vão descobrir coisas e compartilhar. Isso ajuda muito. E de vez em quando rola esses eventos lá, tipo esse que eu fui palestrar lá, e uma coisa, como eu falei, a comunidade Ruby é muito receptiva, e nesses eventos, os colegas que já estão no mercado e vão participar desses eventos, eles falam claramente, falam assim, ó, eu vou lá meio que com uma visão de recrutador, eu quero ver ali quem, né, que se tem alguém ali que dá para puxar. Então, se envolver, participar de eventos, se é palestra, pergunta, que aí alguém já está de olho, que você está fazendo uma pergunta bem feita, enfim, é se envolver. A rede de contatos da Levagon e o fato da Levagon estar sempre de portas abertas para a comunidade ir lá palestrar, é muito bacana isso. Vale muito a pena. Absoluto. Inclusive, se tem alguma pessoa aqui que gera essa comunidade, que faz parte de uma comunidade, que estão procurando um lugar para fazer palestra, a gente estamos sempre de portas abertas, tanto no Rio de Janeiro, tanto em São Paulo. É só entrar em contato, a gente está super feliz de receber vocês e se fazer de host, que seja uma noite durante o final de semana, um sábado, para fazer essa troca acontecer, fortalecendo os ecossistemas tanto no Rio, que precisa muito, né, agitar esses contatos, essa colaboração, tanto em São Paulo, é só entrar em contato, tá? O chamado deixou aqui, deixou vocês fazer a mágia, tá? O Ian nos deixou uma última pergunta meio longa sobre o conteúdo do Bootcamp, que a gente vai te mandar, Ian, o syllabus de web para você poder conferir o conteúdo e tirar suas dúvidas sobre conteúdo. Mas aí ele pediu o seu ponto de vista, a referência você fala muito do Ruby, da comunidade Ruby, tem um crescimento que tem um grande diferencial em termos de aprendizado no Bootcamp, e na Ruby, e aí eu não entendi o resto da pergunta, no Ruby com isso, back-end. Qual é o seu ponto de vista a respeito do posicionamento de Ruby como linguagem de programação no mercado? Assim, algo que você percebe é muito procurado, menos procurado, algo que é essencial ter? Qual é o seu ponto de vista sobre É, isso? talvez o meu ponto de vista seja meio enviesado, e aí, mais uma vez, a gente vai bater nessa tecla de comunidade. Porque nas comunidades de Telegram, principalmente, sempre tem alguém compartilhando vaga e tal. E aí no LinkedIn, se o LinkedIn, no algoritmo dele, percebe que eu gosto de Ruby, ele vai me mostrar as coisas de Ruby. Então, eu tenho esse receio de, às vezes, estar passando uma opinião enviesada do que aparece para mim. Mas, sim, aparecem vagas, mas se envolver. Nas comunidades, eu acho que é onde aparecem as mais bacanas, né? No Telegram, nas comunidades Ruby, fica antenado aí no LinkedIn também, que às vezes fica pipocando. Se o LinkedIn, o algoritmo do LinkedIn entender que você está interessado em Ruby, vai começar a mostrar vagas de Ruby para você. Para mim, aparece bastante. É isso. Ele perguntou sobre o. A gente meio que já falou, né? Tipo, o Ruby durante o Bootcamp, sobre essa preocupação que ele está tendo aí válida em relação ao syllabus, né? Ao conteúdo, era uma preocupação que eu tinha também. E como eu mencionei lá no começo, eu acho que é muito bem estruturado a forma que o conteúdo é passado, a sequência lógica do conteúdo sendo passado. É muito bem feito. De novo, vou ser repetitivo, porque ele vai te dar um problema para você resolver from scratch, sem ajuda de nenhuma ferramenta, nenhuma biblioteca, e aí você vai sofrer com aquilo e vai conseguir. Aí no dia seguinte você vai ver uma biblioteca que resolve aquilo, e aí você, caramba, que maravilha, agora eu não preciso sofrer daquele jeito, mas aquele sofrimento foi necessário para você fixar os conceitos básicos do problema, seja banco de dados, whatever. Então é muito bacana. Excelente. Eu vou já chamar o pessoal que está nos assistindo em deixar suas últimas perguntas, ah, palavras motivacionais, que sejam, que você quer colocar lá no chat. Eu tenho uma pergunta antes de deixar a última palavra. Por que Meleu?
Ah, pô, não Acho tem, que eu nunca perguntei. mas não tem nenhuma grande história glamourosa, mas é interessante. Bom, quando eu sou um filho mais novo, de 4 irmãos, e eu sofri aquele bullying caseiro ali, né? Que você já vai criando casca dentro de casa. E aí você já é calejado e você aprende. Ó, quando seus irmãos estão te enjoando, é só você não ligar. Mas, por algum motivo, em um dia que ele me chamava de diversos nomes, quando ele me chamou de Meleu, foi quando eu fiquei puto, peguei pilha, e aí, sabe, quando pega pilha é pior. Mas aí, beleza. Aí a questão que vem, a pergunta que vem em seguinte é, pô, se esse é um apelido de infância, por que que agora no mercado de trabalho você levou esse nome adiante? E aí é interessante, porque lá no final dos anos 90 que começou a chegar a internet no Brasil, eu era curiosozinho dessas tecnologias novas, aí você tinha que criar um nick para você participar do IRC, e aí, qual o nome que você vai usar? Ah, bota Meleu. E aí também, contribuições de projetos open source, vai criar uma conta no GitHub, bota Meleu. Aí, ó, para você trabalhar com tech, é muito interessante você mostrar os seus projetos no GitHub. Caramba, e agora? É Meleu, vai ter que ser Meleu. Então, não tive como. Adorei. Meu Deus, e agora você está vendo esse apelido em todos os lugares, lembrança constante. Adorei, muito boa história. E aí já foi uma dica de brinde, né? Que você, quando vai fazendo os projetinhos no GitHub, depois você vai usar. Mesmo for fun, os seus projetos pessoais de brincadeira, vai publicando no GitHub, não fique com vergonha, não fique achando que alguém vai julgar o seu código que é feio, que é amador. O importante é o recrutador tá vendo que você está ativo, que você está fazendo alguma coisa, que você está produzindo alguma coisa relacionada a código. Então vai essa Exato. dica aí também. Pode escolher um nomezinho melhor, não precisa ser um apelido. Não, eu achei excelente, eu acho perfeito. Mas, de fato, cuidam da sua vitrine, deixar ela bonitinha, limpinha, arrumadinha, porque é uma vitrine mesmo. É igual, acho que o recrutador, antes ou depois, logo depois de ter botado seu nome no LinkedIn, ele vai no seu GitHub. Então, fiquem atentos. Isso aí. Legal. Você tem mais uma dica assim? Solta ali pra gente. Mais um brinde, por favor. Bom, Graça. bom, acho que seria isso. Se envolvam, procura algum projeto que você goste e ao invés, se tiver um problema, ao invés de reclamar, tenta abrir uma issue, reportando o que que você achou, tentando esmiuçar, descrever qual é a sua dor, porque provavelmente alguém vai te ajudar, alguém experiente vai interagir com você, vai pedir mais detalhes. Nessa interação você vai aprender bastante. É, então é isso, se envolva nos projetos que você curte, nas comunidades, vai lá, se é Ruby, vai lá no Telegram, que tem uma comunidade bastante receptiva lá. E se você fizer o Procura bootcamp um no Ruby on Rio. Ruby on Rails, e se você fizer o bootcamp, no final, faça aquela aula de testes e repita o seu projeto com testes, que bota isso no seu GitHub que vai valer ponto. É isso. Excelente. Muito obrigada. Gente, quero super agradecer o pessoal que nos assistiu pela interação. Foi muito bacana interagir com vocês. Muito obrigada, Augusto, por o seu tempo e o seu como é corrido e a gente está na nossa Beleza. correria pessoal. Então, super agradeço pela disponibilidade. Volta sempre, que seja num ambiente informal de happy hour de confraternização, que seja para Perfeito. agregar mais conteúdo para a comunidade. Volta, você é sempre bem-vindo, você saber que aqui está em casa. E eu aproveito também, eu sei que o Lucas, o nosso estagiário, já botou para vocês no chat vários links, foi uma chuva de links, mas vocês vão ficar disponíveis para vocês lá no chat enquanto a gente encerrar a live. Conferem as nossas datas de início dos próximos bootcamps. A próxima sessão chega já já, outubro, e vai ser a última oportunidade de se formar e transformar sua carreira em 2024, senão a gente se vê de volta em janeiro de 2025. Estamos à sua disposição, qualquer coisa que vocês precisam. Vocês perceberam, né, que a gente está sempre à disposição para tirar dúvidas, qualquer tipo de dúvidas. Tanto eu, tanto o resto do meu time. Então, entra em contato, que a gente está esperando vocês. E eu desejo uma ótima sexta-feira, um ótimo início de final de semana a todos. E nos vemos numa próxima. Boa tarde, Valeu. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Um abraço.